Você já ouviu falar em fases do luto? E que as fases do luto de se perder uma pessoa em relação à morte são as mesmas fases que uma pessoa vive no término de um relacionamento? É isso mesmo. É sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Naine Vedov, sou coach de relacionamento. Estou no propósito de postar 30 vídeos no mês de junho, onde eu trago assuntos diversos sobre relacionamentos, sentimentos e emoções e tudo que está envolvido numa relação. E o vídeo de hoje eu venho trazer as 5 fases do luto. A primeira fase do luto é a fase, e eu quero deixar claro aqui que essas fases não necessariamente elas acontecem nessa ordem, elas podem ser alternadas, variar, e nem todas as pessoas passam por todas essas fases. Pelo menos uma fase dessas, que eu vou citar agora, no término de uma relação as pessoas passam. Então tem pessoas que podem passar por 2, 3, 4, 5, mas pelo menos uma ela vai passar. E ela não tem uma ordem específica. E a primeira fase que eu vou trazer para você é a fase da negação. Essa fase da negação é uma fase onde a pessoa nega o tempo inteiro o término dessa relação. Ela nega para ela, dizendo, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não, isso não é verdade. Não, eu não me separei. Não, ele não fez isso comigo. Por que isso está acontecendo comigo? É uma fase que ela nega o tempo inteiro esse término do relacionamento e é onde ela se faz muitas perguntas. E tem acontecido, eu já atendi uma pessoa que aconteceu, esse exemplo que eu vou dar, nessa fase da negação, onde alguém chega até ela e pergunta sobre, já está sabendo sobre o término da relação e pergunta para ela sobre o término do relacionamento. E ela olha para a pessoa e fala, eu estou ótima, tá tudo bem, está tudo certo. Ela nega de tal forma que ela não consegue projetar algo diferente disso. Então ela vai falar para as pessoas que ela tá super bem. Ou ela nega o fim desse relacionamento. Ela nega, ela diz, não, quem que te disse? Como se fosse uma fofoca. Então tem essas duas vertentes. Isso aconteceu com uma pessoa que eu atendi. E eu fiquei surpresa de ver a maneira como ela reagiu. Então ela tem essa fase da negação que a pessoa, em hipótese nenhuma, aceita. E o que eu falo aceitar é aceitar internamente, né? Ela aceitar para ela mesma. Bom, acabou. Não, ela não aceita. Então ela passa pela primeira fase, que é a fase de negação. A segunda fase é a fase da raiva. E essa fase da raiva é uma fase que ela tem imprimido nela o não. Sabe aquela fase onde a pessoa faz de tudo para dificultar? Ela tá com muita raiva. Ela tá com todos os sentimentos negativos aflorados dentro dela. E pior, ela não percebe essa raiva. Ela precisa que o outro perceba que ela tá nesse estado de raiva tão grande, aonde ela se perde no diálogo, onde ela se perde nessa situação, aonde ela não consegue projetar nenhum sentimento bom, a não ser o da raiva. E é uma fase complicada que, infelizmente, ambos, tanto o homem quanto a mulher, tendem a usar os filhos no término da relação para se agredirem. Então é uma fase onde tudo é difícil, é onde a mulher dificulta e o homem também dificulta, pelo sentimento de raiva que ele está vivendo. Passado esse sentimento de raiva, entra-se na fase da barganha. A barganha é uma fase de negociação. É uma fase onde eu coloco assim, é um tipo de negociação interna, onde a pessoa fica negociando com ela o tempo inteiro o porquê do término dessa relação. E tem gente que projeta isso, vai barganhar com o outro mesmo. É a fase onde as pessoas fazem terapia, é a fase onde o parceiro propõe para o outro, vamos tentar de novo, eu vou melhorar, eu não vou fazer mais. Então é aquela fase que você negocia o tempo inteiro para se livrar do fim desse relacionamento. Passada essa fase da barganha, né? Eu passei pela fase da negação, da raiva, da barganha, eu entro numa outra fase, que eu falo que é uma fase bem complicada, que é a fase da depressão. É a fase onde ela já barganhou e não foi feliz. Então é uma fase onde o sentimento de tristeza tá muito
muito implícito, onde o sentimento de raiva também tá ali, de desesperança, de desmotivação, desinteresse e até de culpa, né? Vamos colocar assim, ela se sente culpada de uma certa maneira pelo término desse relacionamento. É um sentimento onde ela não vê mais perspectiva de futuro, ela não projeta a vida adiante. E pra mim é uma das fases mais críticas, que tem pessoas que entram na depressão e tem muita dificuldade de sair dessa fase de depressão, contando que o término do relacionamento, vamos pensar, para se recuperar de um fim de relacionamento, nós temos aqui em média uma fase de 2 a 5 anos para a pessoa se recuperar. Então você pensa uma pessoa que entra numa fase de depressão, onde essa depressão cai numa depressão profunda e ela chega a ficar anos assim, com muita dificuldade de sair dessa fase e retomar as rédeas da vida dela na mão dela e seguir adiante. Então, assim, é uma fase bem crítica. E às vezes a pessoa sai, sei lá, da negação direto pra depressão. Não passa nem pela raiva, nem pela barganha. Ou às vezes ela já, né, passou só pela barganha e já caiu direto na depressão. Que é uma fase bem crítica. É uma fase onde a pessoa, de certa forma, começa a ter consciência que a realidade dela é outra, mas ela não consegue reagir. Ela não consegue ir contra esse sentimento. A quinta e última fase que eu vou trazer para você nesse vídeo de hoje é a fase da aceitação. A fase da aceitação é uma fase onde a pessoa não nega mais o término desse relacionamento, onde ela já digeriu onde ela já digeriu o fim desse relacionamento, onde ela aceita de uma certa maneira que ela perdeu, ela se reconhece nessa relação, ela é grata ao que ela viveu, ela é grata ao passado. Ela se livrou de algumas amarras desse passado, de algumas mágoas, de alguns sentimentos ruins que aprende nessa situação, nessa relação. É uma fase em que, de certa maneira, ela traz paz, não felicidade. Nessa fase ela não tá feliz, mas de uma certa maneira ela tá em paz. É uma fase que eu falo que é uma fase de calmaria. É uma fase onde a pessoa consegue já projetar, sabe? A vida adiante. É uma fase onde ela já consegue se enxergar caminhando pós essa separação, pós tudo isso que ela viveu. Como eu coloquei, as fases não acontecem nessa ordem, não necessariamente nessa ordem, nem todo mundo vai passar por todas. O processo de coaching existe justamente para facilitar a vida da pessoa que está passando por essa fase de separação. No meu caso, eu sou coach de relacionamento, onde eu tenho estratégias e ferramentas específicas para ajudar você a se libertar dessas fases de uma maneira mais tranquila, num espaço menor de tempo, né? Então, assim, você não vai ficar de 2 a 5 anos comigo, são de 10 a 12 sessões de coaching que você faz para você poder se entender nessa relação, para você se reconhecer, para você entender os seus praquês, né? De tudo que você viveu e seguir a sua vida adiante. Então, eu trabalho com ferramentas específicas, né? Para poder te ajudar a facilitar a sua vida, para que você não tenha que ficar 5 anos lamentando o término dessa relação. É lógico, nem todo mundo fica 5 anos, mas em média 2 anos as pessoas ainda ficam paralisadas. Até tentam se relacionar, mas com muitas coisas presas a esse passado, a essa antiga relação, que impedem ela de ter um relacionamento saudável, um relacionamento que vai fluir. É assim que eu coloco, né? E eu penso que, pensando nas fases do luto em relação a uma pessoa que morre, a pessoa que perde um relacionamento, que perde um marido, né, que terminou o casamento, terminou o noivado, é bem complicado, porque essa pessoa tá viva. Então essa pessoa você não vai poder fugir dela muito tempo. Você até tenta no início. Então você vai ter que encarar ela nos lugares, em restaurantes, no shopping. Você vai encontrar ela com uma nova pessoa. Você vai olhar ela e vai ver que ela tá projetando a vida dela, que ela praticou amor ao próximo, como diz uma amiga minha, que a fila tá andando, que ela tá cuidando da vida dela. E esse sentimento é muito ruim. E eu quero trazer isso num próximo vídeo, sobre você não fugir do outro, você realmente encarar o outro nos lugares que você está, para você conseguir lidar com esse sentimento. Porque fugir é fuga. É literalmente fuga. Fugir do outro é fuga. Então você tá se enganando o tempo inteiro. E você tem que lutar contra esse sentimento. Ser grato ao que você viveu. Perdoar o seu ex.
e seguir a sua vida adiante. Então eu tô trazendo alguns vídeos em relação a esses sentimentos que estão tão aflorados nos términos das relações, a dificuldade que as pessoas estão tendo de lidar com isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então o meu vídeo de hoje é sobre sobre as fases do luto, as 5 fases do luto. Então nós vamos repetir a fase de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, tá? E tem pessoas que entram vamos colocar assim, até numa 6ª fase, que seria a fase da culpa, que é gravíssimo, daí é uma coisa mais patológica, vamos colocar assim. E normalmente as pessoas se sentem até um pouco culpadas na fase da depressão ali, mas não uma pessoa que acha que é o fim de tudo e ela se sente culpada de uma maneira bem patológica, de uma maneira onde ela vai precisar de um tratamento intenso, especializado e medicamentoso, inclusive, né? Então, assim, é essencial que você esteja cercado das pessoas certas, com as estratégias certas, as pessoas que te orientem, que te apoiem nessa fase difícil, que é uma fase muito difícil, é uma fase de superação, e você tem que querer. Eu falo que o primeiro passo é você, entrando nessa fase de aceitação, é você querer, você entender que você deve seguir a sua vida adiante, que você tem o direito de ser feliz, que o seu ex tem o direito de ser feliz, que foi bom enquanto durou, foi uma fase boa, você tem que se apropriar dos aprendizados dessa relação, ver o que você pode melhorar, ressignificar, não cometer os mesmos erros e seguir a sua vida adiante. Essa é a dica do vídeo de hoje. Eu quero pedir desculpa porque os meus vídeos têm ficado um pouco longos e o vídeo de hoje eu até fiz um pouco mais pertinho porque eu tenho recebido algumas mensagens falando para eu fazer o vídeo mais perto. Umas pessoas perguntaram por que a minha voz tá um pouco assim fanha, esquisita, eu tô muito gripada. Eu comecei a fazer esse propósito desses vídeos, fiquei muito doente, tô me recuperando. E é isso, mas o que interessa aqui é o conteúdo. Eu não vou deixar de postar os outros vídeos. Eu quero deixar aqui pra você o meu carinho, o meu abraço. Tô muito feliz com esse trabalho que eu tô realizando. Espero que tenha te ajudado, tenha agregado valor na sua vida. Então, curta o vídeo, compartilhe, faça comentário, dê sugestões. Coloque aqui nos comentários assuntos que você, de repente, quer que eu traga aqui no próximo vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário e em poder responder. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!